Bem, estamos em mais uma reunião do Genefil, no grupo de estudo de psicanálise. Teremos hoje o texto A Cisão do Eu no Processo de Defesa, de 1940. Então, vamos lá. Um textinho curto, mas não é nem por causa disso que... Por um momento, me encontro na interessante posição de não saber se o que pretendo comunicar deve ser visto como algo muito conhecido e mesmo óbvio, ou como algo inteiramente novo e surpreendente, mas me inclino a crer na segunda possibilidade. Finalmente, me dei conta de que, quando jovem, o eu da pessoa que décadas depois conhecemos como paciente na análise comportou-se de modo peculiar. Em determinadas situações de apuro, posso indicar as condições em que isso ocorreu dizendo, de maneira geral, e um tanto imprecisa, que foi sob o influxo de um trauma psíquico. Eu prefiro pôr em destaque um caso específico, claramente limitado e que, sem dúvida, não abrange todos os modos possíveis de causação. O eu da criança, então, estaria a serviço de uma forte exigência institucional que está acostumado a satisfazer repetidamente é assustado por uma experiência que lhe ensina que a continuação dessa satisfação terá por consequência um perigo real intolerável. Então ele deve decidir ou reconhecer o perigo real. Curvar-se diante dele, renuncia à satisfação institucional ou recusa a realidade, querendo crer que não há razão para que o temor, a fim de prosseguir com satisfação. Trata-se, portanto, de um conflito entre a exigência do instinto e a objeção da realidade. Mas a criança não faz nenhuma dessas duas coisas. Ou melhor, faz ambas simultaneamente, o que resulta no mesmo lado, no mesmo. Responde ao conflito com duas versões opostas, ambas válidas e eficazes. Por um lado, rejeita a realidade, com auxílio de determinados mecanismos, e não aceita nenhuma proibição. Por outro lado, reconhece o perigo da realidade, admite a angústia diante dele como sintoma de sofrimento e procura então defender-se. Uma engenhosa solução, uma solução engenhosa para a dificuldade, é preciso admitir. Os dois partidos em luta receberam o seu quinhão. O instinto pode manter sua satisfação e a realidade se tributa o devido respeito. Mas sabemos que tudo tem seu preço, que apenas a morte vem de graça. O êxito foi alcançado à custa de uma fissura no eu, que não se curará jamais e que aumentará com o tempo. As duas reações opostas ao conflito prosseguem existindo como um núcleo de uma cisão do eu. Todo o processo nos parece bem singular, pois tomamos por algo evidente a síntese do processo do eu, mas tudo indica que nos enganamos nisso. A função sintética do eu é de importância tão extraordinária que, em condições particulares, está sujeita a uma série de distúrbios. Será proveitoso introduzir nessa exposição esquemática os dados de uma história clínica particular. Um garoto de 3 a 4 anos conheceu os genitais femininos, devido à sedução por uma menina mais velha. Após o fim dessas relações, ele continua a estimulação sexual assim recebida, masturbando-se sofregamente, mas logo é flagrado por enérgica babá e ameaçada de castração, que, como de costume, será efetuada pelo pai. Nesse caso, então, presente as condições para um enorme favor, por si só, a ameaça de castração não tem por que produzir muita impressão. O garoto se recusa a acreditar nela. Não imagina facilmente que seja possível a separação daquela parte do corpo tão apreciada. Ao ver genitais femininos, ele pôde se convencer dessa possibilidade. Mas, na época, não chegou a tirar tal conclusão, por ser grande a repugnância a ela e não haver motivo que a impusesse. Pelo contrário, o que podia sentir de mal-estar foi mitigado pela informação de que o que faltava ainda apareceria.
Ele, o membro cresceria depois da menina. Quem observou suficientemente garotos pequenos poderá lembrar uma manifestação desse tipo, entre a visão dos genitais de uma irmãzinha. Mas é diferente se ambos os fatores se conjugam. Então, a ameaça desperta a lembrança da percepção tida por inofensiva e nela encontra a confirmação temida. O garoto acredita compreender por que os genitais da menina não tinham pênis, e eu já não ouso duvidar que o mesmo pode acontecer aos seus. Daí por diante, ele tem que acreditar na realidade do perigo da castração. A consequência habitual é vista como normal, do pavor da castração, e que o garoto cede à ameaça em obediência completa ou ao menos parcial, ao não passar mais a mão nas genitais. Imediatamente, após uma luta mais longa e, portanto, renúncia total ou parcialmente à satisfação do instinto, Mazan nos admira que o nosso paciente tenha recorrido a outra solução. Ele criou para si um substituto do pênis de que sentia falta na mulher, ou seja, um fetiche. Com isso, ele recusou a realidade, é certo, mas salvou seu próprio pênis. Se não era obrigado a reconhecer que a mulher havia perdido o pênis, então a ameaça que eles fizeram já não merecia crédito. Ele não precisava temer por seu pênis. Podia prosseguir imperturbado com a sua masturbação. Esse ato de nosso paciente nos parece como um afastamento da realidade, como um processo que tenderíamos a ver como reservado a psicoses. E, de fato, não é muito diverso. Mas vamos suspender nosso julgamento, pois há uma inspeção mais cuidadosa descobrimos uma diferença nada pequena. O garoto não mais contradisse simplesmente a sua percepção, alucinando um pênis onde não havia, mas efetuou tão só um deslocamento de valor, transferindo a importância do pênis para outra parte do corpo, algo que foi auxiliado, de maneira que aqui não será explicitada, pelos mecanismos de regressão. Sem dúvida, esse deslocamento ligou-se apenas ao corpo da mulher, nada se alterou com relação ao próprio pênis. Então, digamos, associou-se também da realidade decisiva para a conduta prática do menino, ele prossegue com a masturbação, como se ela não trouxesse perigo para seu pênis, mas ao mesmo tempo desenvolve, em total contradição, sua aparente bravura ou despreocupação, um sintoma que mostra que de fato reconhece o perigo. Ele ouve a ameaça de que o pai vai castrá-lo, e logo depois, simultaneamente a criação do fetiche, surgindo-lhe um intenso medo de ser castigado pelo pai, que o ocupará por muito tempo, e que somente com o uso de toda a sua masculinidade ele pode dominar e supercompensar. Também esse medo do pai silencia a respeito da castração. Através da regressão à fase oral, aparece com medo de ser devorado pelo pai. É impossível aqui não recordar uma primitiva passagem da mitologia grega, que relata como o velho deus pai, Cronos, devora seus filhos e tenta comer também o mais jovem, a jovem Zeus. Como esse, salvo pelas astúcias da mãe, caça depois o pai. Mas voltando ao nosso caso, acrescentamos que ele produziu também outro sintoma, embora de pouca importância, que conservou até o dia de hoje, uma medrosa suscetibilidade ao toque de seus dois dedos mínimos do pé, como se, com todo ir e vir de recusa, a reconhecimento a castração tivesse a expressão mais nítida. Fim do texto. E aí? Eu anotei algumas coisas aqui, não sei se pode servir para a gente dialogar aqui. Manda aí. Por exemplo, quando ele fala de trauma, Hum, ele define o que é trauma aí, né? ele E dá uma fala, definiçãozinha de trauma. deixa eu ver onde que ele falou de Acho que é trauma. lá no primeiro parágrafo mesmo, bem no início. Ó, por um momento, me encontra comunicar, como ao mesmo modo, como da pessoa daqui. Ó, que foi sobre o fluxo de um trauma psíquico, ó.
Posso indicar, ele ficar aqui bem no segundo. Finalmente me dei conta de que, quando jovem, o eu da pessoa que décadas depois conhecemos como paciente na análise comportou-se de modo peculiar em determinadas situações de apuro. Posso indicar as condições em que isso ocorreu, dizendo, de maneira geral, e um tanto imprecisa, que foi sob o influxo de um trauma psíquico. Pronto, o influxo, né? Essa ideia de influxo. Isso. Que é a ideia de que se repete, não é isso? Eu acho que ou é isso ou de que alguma coisa não está. Eu acho que pode pensar em uma água que está parada, que não está conseguindo. Ah, que impede a passagem da água, Impede né? a passagem, isso. Entendi. Pensei que era a ideia de que se repetia. Eu também não duvidaria que em certo patamar talvez seja também do repetir, porque a pessoa não faz uma elaboração, né? Ela não, de uma certa, eu acredito que até repetir seja um influxo. Porque eu para entender essa ideia de castração e de repressão que ele coloca, Uhum. eu peguei um exemplo aqui do que aconteceu com muita gente na pandemia, né? Que era o trauma de que não podia sair de casa, né? Sim, E aí a pessoa retornava sempre para ficar com medo dentro de casa, porque não podia sair de casa para nada, tinha aqueles lockdown, né? sim, Que você tinha que passar tantos dias dentro de casa e você não via nada externo à sua casa. Então você ficava restrito àquilo ali. sim, Aí, querendo ou não, isso gerou um trauma, né? Porque impedia a pessoa de continuar sua vida normal. sim, Isso não seria um tipo de castração, por exemplo, mesmo que simbólica, uma sim, castração simbólica? sim, claro, é uma forma de castração, assim, é um pai que manda a criança não fazer mais aquilo, né? Então, vamos dizer que muita gente entrou nesse embalo da castração, né? Foi Uhum. castrado porque não podia fazer uma coisa, mesmo que teria toda a possibilidade de fazer, mas não podia fazer. Sim, Então, isso originou o trauma ou a pessoa. Como é que você explicaria isso? Isso seria o trauma? O não sair de casa seria um trauma? Ou seria o fato de isso se repetir várias vezes? Porque ocasionalmente você fica sem poder sair de casa por algum motivo e tudo. Mas foi a repetição, muitas vezes acontecendo isso, que gerou o trauma. eu vejo que é os dois, que são os dois, sabe? Uma repetição, mas também um fator de castração também, entendeu? Porque na época ninguém estava sabendo direito como lidar com essa doença, com a situação, né? Alguns falaram do lockdown, outros falaram que tem país que deu certo no fazer lockdown. Tem outros que deu certo fazer lockdown. Então, hoje é muito debatido ainda isso. Mas também tem essa questão da forma como aconteceu, né? Porque foi num susto também. Muita gente simplesmente estava de boa, viajando, trabalhando, daqui a pouco todo mundo para dentro de casa. E era um susto, porque a gente também um alimento, existe um elemento desconhecido ainda no Covid, naquela época. Como é o tratamento, como não é, que doença que o que é isso, o que não é, como que transmite. Então existiu todo um desconhecimento também, né? É porque todo mundo ficou sequelado nessa pandemia, né? Foi sim. E até hoje tem gente que ainda está sequelada por conta dessa pandemia. Não só porque pegou o coronavírus, mas também porque tinha que ficar muito tempo dentro de casa e tinha que trabalhar ao mesmo tempo Uhum. e não podia trabalhar. Menina, é um negócio difícil. Sim, E com essa ideia de castração e de repressão aí que aumentou mesmo. bastante.
Quase Só um todos. exemplo que foi um exemplo que me veio à mente aqui enquanto você lia o texto, Hum, de que os traumas eles têm as intensidades, né, dos traumas. tem. Uma coisa é você cortar um dedo quando você é criança, outra coisa é você perder uma perna, né, digamos assim. Com certeza. Porque é a mesma coisa do desejo. O desejo também tem níveis. Você pode desejar uma coisa e depois você mudar de ideia e não desejar mais nunca mais aquela coisa. O trauma também. O trauma ele pode interferir em certas coisas, mas outras não. Porque sem traumas, assim, por exemplo, assim, uma coisa, talvez um alerta. Pode ser alguma, meio que, não um acidente grave, mas um acidente, alguma coisa que você está fazendo, que deixa um pouco traumatizado. Você fica um pouco mais alerta frente a certa situação, porque você já tem ali um passado ali que aconteceu. Sabe, sei Porque lá. imediatamente você parece que o sistema, não sei como é que se chama, qual é o sistema que é responsável pelo alerta, né? Memória. Ele é o quê? Memória. A memória? É. Então pronto, Freud a fala em um memória. Freud, em um dos livros dele, não sei qual que é, ele fala que a consciência começa pela memória. A memória dá aquele alerta, né? Mas é quando você está bem, ela só vai trazer coisas boas, né? A memória. Mas se você já estiver sofrendo um sofrimento psíquico, você só vai trazer coisas ruins para a memória, né? Então, aí é onde entra a questão da cisão do eu. Uhum. Porque uma pessoa que está alegre, que está bem, ela dificilmente tem o eu cindido, né? O eu cindido já é um sofrimento psíquico. A Pode. pessoa tem, a pessoa tem aquele sofrimento porque ela não suporta determinada realidade que ela viveu ou que ela está vivendo. Vamos dizer, um divórcio, né? Alguma coisa assim. Uhum. A pessoa não quer aceitar o divórcio. Ou um câncer, a pessoa é avisada de um câncer, não quer aceitar o câncer. Aí começa no sofrimento. Uhum. Assim, né, a palavra bem, nesse sentido, é bem, fica bem abstrata também. Por quê? Porque, assim, a pessoa pode estar bem, pode estar feliz, mas mesmo assim ela pode estar fazendo várias decisões dentro dela. Por exemplo, assim, ela está bem, mas vem o chefe dela dar um esporro nela. Entendeu? Hum, Que é uma coisa, mas depois ela, naquele momento, ela faz uma cisão do eu. Mas ao mesmo tempo que ela quer dar uma voadora no chefe, ela não pode dar uma voadora no chefe. Então ela se quebra. Mas depois passa. Faz sentido o que eu falei? faz sentido, sim. Porque a cisão, se você percebe no texto, ele fala muito dessa coisa assim de que desse lado dessas exigências institucionais, né? E depois, essas exigências institucionais que está acostumado a se fazer, repetidamente é assustado por uma experiência que ele ensina a continuação dessa satisfação. Ele fala, ó, essa satisfação terá por consequência o perigo real e intolerável, tá vendo? Mas não é só na criança, né? A gente, como adulto, também tem, né? Então ele deve decidir o reconhecer o perigo real, curvar-se diante dele e renunciar à satisfação sexual, ou recusa a realidade, querendo crer que não há razão para temor, a fim de poder prosseguir com satisfação. Ou seja, ó, a pessoa quebra por causa disso, tá vendo? Uhum. Aqui que ele falou. Responde ao conflito com duas reações opostas, ambas válidas e eficazes. Por um lado, rejeita a realidade, com auxiliar de determinados mecanismos, e não aceita nenhuma proibição. Por outro lado, reconhece o perigo da realidade, admite a angústia diante dela como sintoma de sofrimento e procura então defender-se, tá vendo? Então, também é para situações também, né?
A questão já da defesa, que ele trata como um processo, né? Eu vejo que eu acho que dentro da análise, fora da análise eu não sei, mas dentro da análise, por isso que demora tanto, às vezes tem pessoas que passam 10, 20 anos fazendo análise, né? Porque ela vai começar a mostrar onde você quer se defender. É nessa defesa aí que você tem que abrir a guarda, digamos assim, para o analista, entendeu? Sim. Para o analista fazer o trabalho dele. Principalmente se for um caso de cisão do eu ou de psicose, alguma coisa desse tipo, que vou contar só um exemplo. Uhum. Quando eu comecei a fazer análise, eu tinha um problema horrível de não querer falar. Eu acho que quase todo mundo tem, né? Uhum. Eu pensava assim, eu vou falar para uma pessoa estranha. Aí eu pensava assim, aí eu pensava, ao mesmo tempo eu pensava, não, mas ele serve para quê então, se eu não vou falar? Aí eu, aos poucos, eu fui vencendo isso. Aí eu me lembro que eu estava na outra casa que eu morava ainda. Uhum. Aí eu contei um acontecimento que ele disse assim, vamos lá, processo de associação livre. Ele começou a fazer a associação livre comigo, né? Uhum. Diga qualquer história que você quiser, que venha na sua memória. Aí eu lembrei de uma vez que eu tomei umas cervejas demais. Aí cheguei na casa de um amigo meu, bati na porta dele, ele veio, me atendeu e eu vomitei quase em cima dele. Uhum. Aí contei essa história, né? Ele pegou só essa deixa do vômito. Aí ele disse assim: aqui tem muita coisa para a gente explorar, essa ideia de vômito, de colocar para fora. E Uhum. você resistindo, você não quer colocar para fora, você está resistindo, e você veio falar sobre vômito para mim. Olha que interessante, né? Uhum. Aí para você ver, o analista tem que trabalhar meio que nas bordas, né? Ele Sim. tem, é difícil dele controlar o paciente, porque o paciente não quer falar, vai fazer o quê? Vai forçar ele falar? Não vai forçar, né? Mas aí ele meio que, pela associação livre, ele fez o contato. Por isso que a associação livre é tão importante, né? Porque Assim, ela. pode continuar. Uhum. Pode continuar, desculpa. Não, era isso mesmo. Só que eu lembrei desse caos aí que aconteceu comigo quando eu era adolescente, né? Eu chegar na casa do amigo meu vomitando. Aí eu lembrei porque eu vi a atriz falando sobre vômito, aí eu acho que eu lembrei disso, estou associando, para você ver como é a memória, né? Associando. Aí eu acho que a memória que emite essa alerta, né, já é uma espécie de confissão do paciente, né? O cara tá contando uma coisa íntima dele, Uhum. por associação de ideias, ninguém forçou, mas diz assim, aí conte qualquer coisa, né? Qualquer coisa que vier à sua mente. Diferente de você dizer assim, não, vamos falar coisas do contexto do seu pai e da sua mãe. Não, ele não fez isso. Ele fez qualquer coisa que você quiser me contar. E aí eu fiquei livre para contar o que eu quisesse e não contasse o que eu não quisesse e tudo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que você sente essa liberdade de falar, você emite um alerta, né? Que é você já começa as defesas por aí. Não, mas a partir de agora é de imediato. A partir de agora, não, eu não vou falar mais sobre vômito, porque ele diz que no vômito você joga, você fala, é como se você estivesse colocando para fora algo, né? Uhum. Aí, tu tá entendendo o que eu estou Tô, querendo dizer? tô. Vamos lá. Vamos começar do começo, como diria. Bem, primeira coisa que você falou é que assim, alguns, alguns
Ele está te chamando de paciente, mas eu vou chamar de cliente, tá? Algumas pessoas, realmente, elas têm muita dificuldade de falar. Por quê? Porque ela não tem confiança, muitas vezes, no analista, ou porque, às vezes, a pessoa sempre bateu o olho e não gostou, por alguma razão, por alguma visão que a pessoa tem. Às vezes, a pessoa é uma pessoa, assim, mais velha e é um analista mais novo, e daí ela fala, mas como é que esse rapazinho é mais jovem que eu, não vou confiar? Também Aham. existe outro caso também, onde a pessoa se esconde através do discurso. Tem gente que vai, fala, mas não fala o que tem que ser dito, entendeu? Mas também isso também é meio um mecanismo de defesa. A pessoa está se escondendo através do discurso. A pessoa bota Sim, uma máscara na sim, bom frente, falar isso. entendeu? Então também tem isso. Tem também vários níveis de silêncio. Até tem um livro do Nasio chamado Silêncio em Psicanálise. Eu tenho que reler esse livro. Uma hora eu tenho que fazer uma palestra sobre esse livro. O silêncio em psicanálise, porque são vários níveis de silêncio. Às vezes a pessoa está em luto e ela não quer falar com você. Ela não quer falar com ninguém. Ela veio só por vir, mas ela não quer falar. Às vezes, dentro da análise, você fala alguma coisa e a pessoa fica matutando aquilo. A boca dela está fechada, mas o cérebro dela está encaixando as peças. Então, existem vários níveis de silêncio, primeira coisa. No segundo ponto que você falou, essa questão do vômito. O Alexander Lowe, que é um psicanalista que trabalha com uma linha de bioenergética, que é muito legal, eu acho muito legal, Eu bioenergética, não sabe? escutei como é, ele trabalha com o quê? Bioenergética, energética, Bioenergético. tipo Ah, uma você me linhagem. falou dele já. Você me falou dele. É, e ele tem, quando a pessoa chega muito travada, ele justamente ele faz isso, ele fala para a pessoa assim, chega de manhã, beba um copo d'água, quando a pessoa não fala nada, quando ele vê que é um travamento de defesa, ele fala nos livros dele, eu não vou lembrar qual que é, acho que é o corpo traído, não lembro se é o corpo traído ou... bom, não lembro agora qual do livro que ele fala isso. Acho que é o corpo traído. Enfim, ele falava para a pessoa falar, fazer um vômito mesmo, de manhã. A pessoa bebia um copo d'água, botava na garganta, assim, vomitava. E isso destravava também a clínica, que a pessoa começava a pôr para fora. Simbolicamente, por alguma razão, isso trabalhava na cabeça. Então, você vê como uma coisa é complexa da clínica. Então, é bem complexo. E tem também as interrupções, né, que acontecem. Tem também. Você Tem os está cortes. falando aqui, você está falando, aí o analista te corta, ou o contrário, o analista está falando e você corta o analista. Uhum, sim. E existem várias razões também para o corte, né? Existem várias razões para o corte também. Tudo Faz isso o quê? existem várias razões pelo corte, né? Para fazer o corte. Sim. Tanto por parte do analisando, do que como por parte do analista. Como é que você analisa as interrupções na clínica? Normalmente, eu sempre peço para a pessoa explicar alguma coisa. Eu faço muito, o que vocês veem lá no grupo é o que eu tento fazer também no clínico. Eu falo, não estou entendendo esse ponto, me explica melhor. Eu estou entendendo isso aqui, me explica melhor. Aprofunde, desenvolva. E aí a pessoa é Eu noto que obrigada, você é bem paciente, viu? precisa. Essa não é uma profissão que exige muita paciência. Isso é um trabalho que exige muita paciência, muita paciência. Você vê que eu faço com você, eu faço isso lá com todo mundo, para me desenvolver melhor isso aí. Onde que está isso aí? Você vê, eu sempre faço esse tipo de coisa. Porque eu tenho que entender melhor o que você está me falando, porque sem isso eu também não consigo. E isso é você que tem que entender também. Porque o set analítico, ele é muito do entendimento da pessoa. É a pessoa que vai desenvolvendo ali algumas ideias, vai entendendo, se entendendo. Entendeu? É a mesma coisa aqui do texto. Quando você começa a perceber essas cisões, você começa a olhar para tudo na vida, assim, não para tudo, mas para muitas situações dessa cisão do eu. Que tem muitas vezes você quer realmente, se você pudesse, você poderia agredir, se você pudesse, você queria agredir a pessoa. Mas aí tem essa coisa, o perigo real, aí gera uma angústia,
Aí depois também você tem, né, esse lado que você tem que rejeitar essa realidade, então você racha. Entendeu? Então, assim, há uma rachadura para muitas coisas. E aí você tem que lidar com essas coisas. É. O que mais que você achou interessante? Pois é, essa ideia da castração simbólica foi a primeira vez que eu pensei agora, porque eu nunca tinha lembrado que podia existir, né? Que a castração, lógico, como é que eu quero dizer? Ela não acontece simplesmente porque eu olhei e, no caso da mulher, né? Olhou e não viu o pênis. Não é bem por aí. Essa castração pode ser algo que é tirado de você, né? Por exemplo, uma pessoa foi e lhe privou de, sei lá, vou usar novamente o exemplo do divórcio, né? A pessoa privou você da felicidade porque não estava mais feliz com você e se divorciou de você. Uhum. Para você estava tudo bem, estava feliz, você estava feliz, mas ela não estava mais feliz. Sim, Então ali ela castrou você, né? sim. É o tipo de operação simbólica, eu acho que é esse o nome que eu li no Lacan. Hum, Não li no Freud, porque eu li muito pouco Freud. ah, Eu li um pouquinho mais o Lacan, mas também li pouco. Operação simbólica, é uma operação que é feita a nível simbólico, né? hum. Esse cisão vem de cisalhamento, Isso. de cortar mesmo, né? De quebra. Exato. Ó, complexo de castração. Tem como. Sempre a gente vai voltar nesse dicionário. Não adianta que. Vamos ver aqui. Ó. Sigmund Freud denominou complexo de castração sentimento inconsciente de ameaça experimentado pela criança quando ela constata a diferença anatômica entre os sexos. Certo, mas tem mais coisa aí, né? Tem, ó. Não é só isso, não. Não, esse daqui ele vai falar o quê? Eu estou procurando mais num texto de 1908, considerado teorias sexuais infantis. Freud observa que a primeira teoria sexuais elaborada pelas crianças consiste em atribuir a todos os seres humanos, inclusive aos meninos, um pênis, como que o menino conhece a partir do seu próprio corpo. Ao mesmo tempo, ele observa a impossibilidade de o menino imaginar uma pessoa que não possui esse elemento essencial, evocando o caso do pequeno Hans, Herbert Graf, cujo tratamento constitui o contexto clínico da introdução do conceito de castração em sua teoria. Freud assinala que, confrontando com a anatomia de sua irmã caçula, o menino desrespeita sua percepção e, em vez de constatar a ausência do membro, prevê o crescimento deste. Freud só falaria dessa questão, então, na renegação, muito depois, em 1923. Somente nesse texto de 1923 é que o complexo de castração foi inserido no conteúdo da teoria freudiana, o desenvolvimento sexual. Nesse momento foi relacionado com o complexo de Édipo e foi reconhecido como universal. Para tanto, teve que ser feita a descrição do estádio fálico, caracterizada pela ausência de representação psíquica do sexo feminino, organizando-se a diferença sexual em torno da posse ou não do falo. A oposição, escreveu Freud, denuncia-se nisso o órgão genital masculino castrado. Aqui, olha aqui, vamos lá, agora vai. O complexo de castração compõe-se de duas representações psíquicas. Por um lado, o reconhecimento, que implica a superação da renegação, inicialmente observada da diferença anatômica entre os sexos. Por outro, como consequência dessa constatação, a rememoração ou atualização da ameaça de castração. No caso do menino,
Ameaça esta que é ouvida ou fantasiada, particularmente por ocasião de atividades masturbatórias, em que assim vem manifestar-se a posteriori. Para Freud, o pai, a autoridade paterna, é o agente direto e indireto dessa ameaça. Na menina, a castração é atribuída à mãe, sob a forma de uma privação do pênis. Ajudou essa. Ajudou essa parte da renegação aí, ajudou muito. É bem isso que eu estava querendo entender mesmo, né? Porque quando você impede, por exemplo, uma pessoa de se expressar, você já está castrando ela, de certo modo, né? Sim. Aí, o que acontece quando uma pessoa só quer falar, né? Aí já é o problema. Aí é outro problema, né? Quando é que você vai interromper o que tem de muito, né? Que é a fala. Antes é a pessoa que não quer falar de jeito nenhum. E aí você não pode reprimir porque você não quer falar nada, não sei como é que vai ter análise. Eu estou dizendo isso tudo porque eu passei por isso em análise. Hum, Para você que é analista, isso deve fazer sentido. hum, Eu tanto fui reprimido por falar de menos, como depois por falar demais. hum. Mas isso dentro da análise? Hã? Isso foi dentro da análise? Isso foi dentro da análise. Sei. Mas afinal de contas, você não vai falar nada, a gente vai ficar aqui um olhando para o outro, não vai falar nada. Não vamos fazer associação livre. Aí foi procurando um jeito melhor de falar. Escreva um texto antes para mim, tudo, traga. Aí eu fui. Uma coisa que eu sempre fui foi esforçado, né? Hum, Tá certo, tá pedindo, vou fazer desse jeito, já que é para minha melhoria, eu vou fazer. Mas se você não entender que é um jogo também, né? Não deixa de ser um jogo entre analista e analisando, hum, não vai não, porque vai emperrar, vai ter um momento que ou vai falar demais e um dos dois não vai falar nada, e aí vai da capacidade do analista, eu acho, de ir conduzindo a análise, porque se deixar também, o analista faz as teorias, vai criar mil teorias sem ser o que é realmente. Ele vai pensar o quê? Não, esse cara não fala nada, então ele é muito tímido, logo ele pode ser muito reprimido, alguma coisa assim. Mas, na verdade, é porque não tinha. Eu, no meu caso, não era nada disso. Era outro problema. Então, tem fases, né, da análise também. hum. Depois, quando você pega intimidade com o analista, aí pronto, aí você não quer mais parar de falar, você sente falta quando não tem análise. Uhum. Sim, sim, é isso mesmo. Então, é assim, porque é tão complexo no mundo da análise, porque é o seguinte, às vezes a pessoa tem muito para falar mesmo. Às vezes tudo que ela está falando realmente demanda, né? Demanda, necessidade, ela falada, ela está ali. E aí o analista pode simplesmente parar, ser bem freudiano e falar, tá bom, vai bebendo água e vai falando. Entendeu? Tem vezes que é assim. Tem vezes que realmente a pessoa vem ali e não quer falar nada por alguma razão. E às vezes não é nem por ser tímido, às vezes é porque a pessoa não está bem, ela não quer falar. Entendeu? Então vai também do manejo clínico. Vai da gente tentar entender o que está acontecendo, a melhor forma. Mas é aquela coisa que eu sempre falo, mano. O analista ele é um ser humano. Ele falha, ele erra.
mesmo estudando, mesmo passando por análise, fazendo supervisão, ele erra. Ele não é perfeito. Tem coisa que também dói no analista. Ó, Então, vou te contar uma que eu quero ver se você desvenda. hum, Em determinado momento da minha análise, hum, eu disse para ele assim, olha, já percebeu? Eu sei que isso está gravado, mas não tem problema não. É uma olha, coisa, não é uma coisa pessoal, mas não é tão pessoal assim que eu não possa falar. tá. Então, eu disse assim, todas as mulheres, ou quase todas com que eu já me relacionei, têm o nome Ana pelo meio, ou é Ana, ou é Ana, ou tem o nome Ana pelo meio. Aí eu comecei a dizer os nomes, né? Não vou dizer aqui os nomes das pessoas, porque elas existem realmente. Hum, Aí ele disse assim, aí ele começou a dizer assim, não, eu não vou fazer nenhuma teoria sobre nome, não. Vou dizer isso que você quer, não, se é isso que hum, você quer. Ele manjou, né? Que eu queria que ele desse uma sim. resposta sobre o que significava o nome Ana. Aí eu disse assim, quer saber da coisa? Eu mesmo vou procurar isso. Aí quando eu fui procurar Ana, quer dizer mãe. Uhum, Aí eu disse assim, não, eu estou querendo me relacionar com a minha mãe. sim. Entendeu aí? Sim, é o complexo de Édipo. É o complexo de Édipo. Você queria se relacionar com alguém parecido com a sua mãe. E também, Pois você viu que você tentou projetar em cima do analista as suas fantasias e ele renegou. Ele bloqueou, ele não quis entrar no seu jogo. Me explique, eu não sou obrigado a explicar, você que tem que explicar. Você viu, ele já deu uma. Já empurrou você para você mesmo de volta, você que tem que se virar. ele bloqueou, mas tem coisas, como eu estou falando de muitos anos de Uhum, análise, essa questão já voltou, entendeu, para análise. Depois, porque já tem uns anos que eu falei isso. Aí eu uhum, já tentei retomar, depois de alguns anos que isso aconteceu. sim. Aí ele ainda não entrou no jogo. Eu acho que ele ainda se lembrou, porque ele anota, né? Tudo que eu tô. Ah, Ele tem um arquivo lá dele anotado. Então, eu acho que ele já deve ter deduzido isso, ou acha que isso não seja correto, que isso não tem nada a ver, associar o nome com, com a mãe, né? E sim. ele também não é muito lacaniano, eu acho que seja esse o problema, né? Porque isso Também, sim. faz todo sentido em Lacan, Uhum, que tem o nome do pai e tem o nome da mãe, né, também. sim. Aí é que E ano que tá. vem a gente vai ler um dos artigos Lacan, hein? Só não lembro qual, mas a gente vai sobre o pai. E aí, ficou mais alguma coisa aqui no texto para hoje você acha que está tudo bem explorado, tudo bem entendido? Como é essa questão de você esconder-se pelo discurso? Explica aí melhor para mim. Tá, é assim. Tem pessoas que isso, inclusive, é uma cisão também, viu? Isso também é uma Hum. cisão, que é aquela coisa assim, que a pessoa, ela é uma espécie de deslocamento. A pessoa fala uma coisa para nunca chegar no ponto onde ela quer. Entendeu? Também é um mecanismo de defesa. É, a pessoa ela começa a falar, sei lá, de comida, mas na verdade ela queria falar de dinheiro. Então ela fica escondendo só falando de comida. E aí cabe muitas vezes ao analista perceber algumas coisas que vão perceber assim, bem na sutileza, se possível. Que na verdade não é aquele assunto principal, só está se defendendo com palavras. Entendeu? Tem uns que são mais explícitos e tem uns que são mais escondidos mesmo, né? Sim. Tudo isso é cisão, porque olha só.
Se a gente pensa aqui na cisão, uma pessoa que ela tenta ser honesta em tudo que é coisa, franca em tudo que é coisa, ela vai sofrer com a realidade das outras pessoas que podem ser agressivas, que podem ser violentas, que podem ser um monte de manipuladores. Inclusive, os manipuladores podem pegar essa honestidade sua e te manipular. Então, você também tem um certo cargo, uma certa situação que você deixa eu lembrar que ele fala aqui, é, essa questão da realidade versus, ó, reconhece perigo real ou a satisfação institucional. Muitas vezes você quer, por um lado institucional, falar uma verdade, mas você sabe que isso pode te prejudicar. E aí você tem que achar um meio termo de, ao mesmo tempo, falar com o institucional e falar com a realidade ao mesmo tempo. Então, tem pessoas que fazem isso através do discurso falando, mas não falam. Já ouviu falar de pessoa que fala, mas não fala? Mais ou menos por aí. Tem muitas camadas no que a pessoa diz, né? Tem. Tem sim. Ou então, quando a pessoa está falando uma história e tudo, aí de repente ela tem um lapso ali e ela não lembra mais a história. Aí muda para outra coisa que não tem nada a ver, ou então muda, assim, o encadeamento é perfeito, mas você vê que ela está dando uma indireta para outro assunto, para mais na frente engatar esse assunto, entendeu? Sim. Ó, você pode ver que ó, o Winston foi alcançado da custa de uma pessoa do eu, que não se cura jamais e que aumentará com o tempo. As duas reações opostas ao conflito prosseguem existindo como núcleo de uma cisão do eu. Todos os processos nos parece bem singular, pois tomamos por algo evidente a síntese dos processos do eu. Mas tudo indica que nos enganamos nisso. A fusão sintética do eu tem importância tão extraordinária, tem condições particulares e está sujeito a uma série de distúrbios. Você vê que o negócio vai quebrando, a pessoa vai gerando um monte de problemas depois, né? Uhum. E aí, tranquilo? Deu certo? O texto é interessante, hein? Texto legal. Tranquilo, hoje foi bom, viu? Hoje foi legal, hein? Tem mais alguma coisa para falar, Ronald? Não, eu teria mais coisas para perguntar sobre o discurso, mas eu vou ler com calma para depois, quando for amanhã, eu posso perguntar. Que amanhã vai ser o último dia, né? Do ano vai. Amanhã nós iremos ler o Construção, não, Construção na Psicanálise, é isso? Deixa eu ver. Esse mesmo. Construções da análise. Na análise. Ah, interessante. Então, Você que está escolhendo esses textos, é? sou eu que estou escolhendo. Então, o pessoal manda Ah, lá, eu vou pegar. tá bem assim encadeado, né? Um com o outro. Eu estou tentando escolher uns que eu tô achando que são um pouco mais curtos, que está gerando bastante debate. E tal, que bom, porque amanhã, ano que vem, a gente vai pegar o que o pessoal fala também, artigos que o pessoal escolher. A gente leu aquele um de narcisismo, foi bem legal. Acho que você estava em um dos encontros, né? Uhum. E um foi que a Lucy indicou. Então a gente está catando texto de todo lugar de psicanálise. Não sei se fui eu que antecipei, não sabia nem que era construções na análise, fiquei falando da análise aqui. É as coisas do inconsciente, né? Coisa de consciência. Você deve ter visto lá no grupo quando esse texto também. Não, eu juro, não vi não. Não Vi viu? não. Tranquilo. Não vi. Ótimo. Bom, então então obrigado, Ronald, até amanhã, então, hein, meu filho. Valeu. Até amanhã. Valeu.